Fala, meus amigos, beleza? Bom, aqueles que realmente se interessam no assunto, aqueles que gostam de política, já devem ter entendido que a Magnitsky, sim, está atrapalhando a vida do ministro Alexandre de Moraes. Apesar dele dizer que não, apesar da grande mídia vender essa falsidade por aí, quem está ligado no assunto sabe que a vida do ministro não está fácil. Eu vou dar só o exemplo recente da Coca-Cola, que foi chamada na chincha lá nos Estados Unidos, porque no Brasil patrocinou o 26º encontro de procuradores e promotores, ao qual o ministro foi um dos palestrantes. Então a Coca-Cola foi lá e foi advertida nos Estados Unidos e no Brasil por tabela, evidentemente. No dia seguinte, o que é que acontece? Uma reunião dentro do Banco Central do Brasil, onde o presidente recebeu autoridades americanas diretamente relacionadas com a lei Magnitsky e as sanções a bancos internacionais. Evidentemente que eles não vieram aqui para o chá das 5 com o presidente do BC. Vieram resolver a situação bancária do ministro magnitizado aqui no Brasil. Isso, mais ou menos, a gente já sabe. Mas quais são as consequências para a própria Suprema Corte? O que é que pode acontecer com o Supremo Tribunal Federal no exterior se continuar com o ministro sancionado em suas fileiras? Bom, eu fiz essa pergunta ao ChatGPT, que é o pai dos burros contemporâneo. E o chat me disse o seguinte: existem alguns aspectos que precisam ser considerados. 1. Pressão externa sobre a imagem do STF como instituição. Quando um membro de alta corte é sancionado por um país líder do sistema financeiro internacional, que é o caso dos Estados Unidos, o impacto não recai só sobre ele, recai sobre o tribunal que ele integra. Bom, um dos efeitos é mancha na reputação internacional do STF. Organismos internacionais que normalmente dialogam com altas cortes, como a OCDE, a ONU, comissões de direitos humanos, tribunais constitucionais de outros países, passam a evitar aparições públicas conjuntas. Perda de espaço em fóruns judiciais internacionais. Mesmo sem sanções ao STF, entidades internacionais não querem fotos, eventos ou cooperação institucional com um tribunal que tenha integrante sob sanção Magnitsky. Isso já ocorreu em países como Guatemala, Nicarágua, Venezuela. E esses são precedentes reais. Bom, dificuldades para manter relações internacionais. Não é exagero, é uma consequência direta. Convites internacionais podem ser reduzidos. Eventos jurídicos, seminários globais, fóruns constitucionais evitam convidar qualquer ministro do STF. Visitas oficiais do STF a outros países podem ser negadas ou politicamente desconfortáveis. Um país aliado dos Estados Unidos pode evitar receber uma delegação sabendo que um dos seus integrantes é sancionado. Cooperação técnica com cortes estrangeiras podem ser suspensas, especialmente com cortes constitucionais da Europa, Canadá e Estados Unidos. Bom, esse eu falei dos aspectos externos, né? Também tem a dinâmica interna no STF. Essa é muito mais difícil de acontecer, mas deveria. Ministros podem pressionar informalmente por afastamento de certas funções. Por exemplo, evitar que o ministro sancionado represente o STF em eventos, evitar que ele seja porta-voz da corte e restrições tácitas a viagens oficiais. Isso não aconteceu e não vai acontecer. O presidente do STF pode precisar blindar a instituição. Isso criaria barreiras práticas, redistribuição de papéis diplomáticos, redução da exposição do ministro sancionado e protocolos internos para lidar com comunicações internacionais. E evidentemente que isso aumenta a suspeita e questionamentos sobre decisões do tribunal, e isso é importante. Ainda que injusto, acontece em qualquer país onde o magistrado sofre sanções.
partes em processos começam a alegar suspeição por interferência estrangeira. Isso enfraquece a autoridade do tribunal e ocupa tempo com incidentes processuais repetitivos. Decisões que o ministro participa podem ser questionadas em organismos internacionais, especialmente se envolvem direitos humanos, liberdade de expressão ou processos penais, que é exatamente o caso do nosso querido presidente Bolsonaro. Já deveria ter começado esse questionamento internacionalmente falando, já que o ministro é sancionado. Então tem que aproveitar essa brecha para anular todas as decisões dele, especialmente na seara de direitos humanos, que cabe o do presidente Bolsonaro, liberdade de expressão, que cabe vários do dia 8, e processos penais, que aí é praticamente todo mundo do dia 8. Enfim, existe o risco de isolamento individualizado do ministro, que até o momento isso não aconteceu, porque os seus pares não o isolaram, e a pressão por reformas institucionais, independente da culpa individual do ministro. O cenário pode gerar pressão pública e política por mandatos fixos, idade máxima reduzida, procedimentos de responsabilização, mecanismo de revisão externa. Bom, tudo que depender internamente da Suprema Corte, por enquanto, não vai acontecer nada com o ministro Alexandre de Moraes. Porém, todos os aspectos externos poderão já começar a acontecer muito em breve, como todos os exemplos que eu citei aqui. É isso, meus amigos. Deixa aí no comentário o que é que você achou sobre o que poderá acontecer, não apenas com o ministro externamente, mas com o tribunal e a imagem institucional do tribunal no exterior. Deixa aí, por favor, o que é que você acha sobre o assunto.